O segundo nódulo hepático benigno mais comum é a hiperplasia nodular focal. A hiperplasia nodular focal ela é caracterizada por uma resposta proliferativa aberrante que ocorre no parênquima hepático secundária a uma distrofia arterial. Então, tem algum vaso anômalo na hiperplasia nodular focal que leva a uma resposta proliferativa de hepatócitos. Então, a hiperplasia nodular focal ela é um nódulo composta por hepatócitos, tá? Ela é fígado, por isso que ela é uma lesão tão difícil de ver muitas vezes no ultrassom, porque a ecogenicidade dela é muito igual à ecogenicidade do parênquima hepático em si. A prevalência de hiperplasia nodular focal é de até 3%, e a hiperplasia nodular focal tem uma predileção especial pelas mulheres. Então, até 90% dos pacientes que têm esse nódulo benigno são mulheres, pacientes do sexo feminino, tanto que quando tem uma HNF num homem, chama atenção porque é um diagnóstico mais raro. A maior parte das hiperplasias nodulares focais é solitária, ou seja, acontece um nódulo só e geralmente menor do que 5 centímetros. E eles podem ser múltiplos em 20 a 30% dos casos, ou também a hiperplasia nodular focal pode se apresentar associada a hemangiomas no mesmo paciente. Isso é comum de acontecer. Não tem relação, de novo, hiperplasia nodular focal não tem relação com crescimento ou com surgimento relacionado ao uso de estrogênio ou de hormônios anabolizantes ou de testosterona e nem tem relação com a gestação. Então, esse nódulo não tende a crescer nem a apresentar maior risco nesses cenários. E isso é importante porque é um nódulo que pode se apresentar de uma forma similar ao adenoma no ultrassom e a diferenciação entre os dois tipos de nódulos é fundamental para o manejo clínico desses pacientes, especialmente se for mulher, porque ou tem plano de usar anticoncepcional ou tem plano de gestar na maioria dos casos. A hiperplasia nodular focal ela pode estar associada com doenças vasculares hepáticas e é um nódulo benigno que não tende a dar sintoma, não tende a complicar, não tende a crescer, não tem transformação maligna e não tem risco aumentado de sangramento. Então, a conduta nesse nódulo é expectante. A gente simplesmente acompanha o nosso paciente com hiperplasia nodular focal para ver como que se comporta o tamanho desse nódulo e se ele segue com características típicas ao longo do tempo. Esse é um outro nódulo que no guide da ISO de 2016, de nódulos benignos, o médico estaria autorizado a dar alta para o paciente sem follow, sem seguimento do tamanho do tumor, nos casos de hiperplasia nodular focal confirmadas, tá? Então, é um nódulo que realmente nos deixa mais tranquilos, apesar de rotineiramente a gente costumar fazer um ultrassom por ano para acompanhar esse paciente quando existem condições disso ser feito. Como se apresenta a hiperplasia nodular focal no exame de ultrassom, então? São nódulos isoecogênicos, com a mesma ecogenicidade do parênquima, essa é a apresentação mais típica, ou eventualmente um pouco hipoecogênicos, que têm contornos classicamente lobulados, tá? E eles podem ser muito difíceis de identificar. Às vezes a gente tem uma hiperplasia nodular focal que não é vista no ultrassom e que não é pequena. Não raro a gente pega um exame com hiperplasia nodular focal que passou esse diagnóstico em um nódulo de 3 centímetros, às vezes 4 centímetros, porque, gente, é muito igual ao fígado. Muitas vezes a gente nota que existe uma hiperplasia nodular focal. Por quê? Porque a gente abre a caixa do Doppler e percebe que a vascularização foi desviada pelo nódulo. E muitas vezes, se não fizer isso do Doppler, a gente não vai perceber essa anomalia vascular ali, esse desvio do trajeto dos vasos. Alguns nódulos compatíveis com hiperplasia nodular focal podem apresentar pseudocápsula e podem apresentar cicatriz central. Cicatriz central é um achado muito característico de hiperplasia nodular focal. Então, se a gente vê cicatriz central, isso chama muito atenção, especialmente nos estudos dinâmicos depois. Se tem cicatriz central, é praticamente diagnóstico direto de HNF, mas infelizmente a cicatriz central se apresenta na minoria dos casos, 20 a 30% dos nódulos vai apresentar cicatriz central, né? Então não é o mais comum. Aqui então algumas imagens de hiperplasia nodular focal para vocês verem. A primeira então, uma hiperplasia nodular focal, vocês vejam que isoecogênica em relação ao parênquima hepático, a gente até vê alguma delimitação, né, mais hiperecogênica aqui, que poderia chamar de pseudocápsula, mas vocês estão vendo que o trajeto da veia hepática está sendo desviado pelo vaso. Então esse é o maior indício de que existe um nódulo ali. Se eu fizer um exame rápido, vocês estão vendo que eu vou deixar passar, né?
Aqui na região central, então, do lobo direito, a gente tem uma grande HNF que tem uma cicatriz central. Vejam uma cicatriz central, que bonita, né? E um nódulo isoecogênico também, e de contornos lobulados. Na terceira foto, então, a gente observa o parênquima e parece que ele é homogêneo, né? Mas se a gente observar com mais clareza, a gente vê que tem uma hiperplasia nodular focal muito tênue, muito igual ao parênquima, que pode ser identificada nesta região aqui. Então, realmente é um diagnóstico difícil e exige um olho bem treinado. No estudo Doppler, a hiperplasia nodular focal, ela apresenta uma rica vascularização arterial, são vasos arteriais, no interior do nódulo. E tipicamente essa vascularização é irradiada em padrão roda de carreta. Então tem um vaso central, né, uma artéria nutridora, que irradia nesse padrão roda de carreta. E o fluxo ele é centrífugo, né? Então ele vai do centro para a periferia, ao contrário do hemangioma. E tem geralmente essa artéria então nutridora que é hilar. Aqui é uma peça cirúrgica de uma hiperplasia nodular focal para mostrar para vocês o padrão de vascularização. E aqui é um Doppler típico de hiperplasia nodular focal, em que a gente vê a artéria nutridora e vê que essa vascularização está sendo centrífuga e que ela obedece esse padrão roda de carreta. Lembra muito aquela roda de carreta tradicional que a gente está acostumado a ver, né, nas fazendas antigas, enfim. Então, se eu conseguir ver um nódulo com essas características, isoecogênico, lobulado, que tiver cicatriz central e que tem uma vascularização típica ao Doppler, eu tenho um grande grau de certeza de dizer que isso aqui é uma HNF, né? Mas claro que sempre no primeiro diagnóstico da HNF a gente vai pedir um exame dinâmico contrastado. Aqui a gente tem outras duas hiperplasias nodulares focais que estão se apresentando um pouquinho, essa primeira é um pouquinho mais hipoecogênica, né? Vocês vejam que ela é bem lobulada, parece assim até ser vários nódulos separados, né, lobulados. É uma HNF só. Quando eu ligo o color Doppler, eu vejo que tem uma artéria nutridora central e que tem um padrão de vascularização arterial, então, dentro do nódulo. Aqui à direita eu tenho mais uma HNF no lobo esquerdo, então vejam que é uma lesão tênue, né, um diagnóstico difícil, mas é um nódulo lindo. Eu sempre falo para a Fê que um dia eu vou abrir um consultório só de HNF, porque para mim é o nódulo mais bonito de identificar no ultrassom. Esse é um caso de uma paciente que chegou para mim, então, para avaliação, porque ela me disse que falaram para ela que o fígado dela era todo heterogêneo, né? E ficou até com uma suspeita de doença parenquimatosa difusa, do tipo hepatopatia crônica. Quando eu coloco ela no aparelho, realmente a gente nota de cara, né, que é um fígado que parece ser bem heterogêneo. Mas quando a gente olha com cuidado, a gente começa a notar que essa heterogeneidade ela é limitada. A gente começa a encontrar uns bordos mais lobulados, a gente vê que tem algumas regiões mais nodulares, que são isoecogênicas, então é realmente a mesma ecogenicidade do parênquima, mas que são múltiplas lesões focais que simulam um parênquima heterogêneo. Vejam nessa foto aqui de baixo que como que eu percebo que tem uma hiperplasia nodular focal aqui perto da vesícula? Eu vejo que a hiperplasia nodular focal está abalando a parede vesicular, né? Então, esse é o sinal para eu desconfiar que aqui tem uma HNF. E quando eu ligo o estudo Doppler, eu vejo um padrão de irrigação arterial típico, assim, né? Muitas artérias dentro das regiões nodulares. E depois, claro, pedi um Primovist para confirmar, mas é um fígado que não é heterogêneo, gente. Ele é um fígado com múltiplas HNFs, algumas delas muito grandes, maiores do que 10 centímetros, e que por serem muito parecidas com o parênquima hepático podem simular um fígado heterogêneo.